delegado Paulo César vai nos contar toda essa história. Só começando, delegado Paulo César, um prazer enorme estar aqui consigo, revê-lo, né? E hoje aqui conversando no nosso programa, o Plantão Policial, entrevista aqui comigo, com o João Frota. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Frota. Prazer falar com você. Nós somos amigos de muitos anos. Muitos. Seja bem-vindo novamente, né? Você fez falta no trabalho que você fazia para a segurança pública e a gente está de braços abertos aí, todos nós da segurança pública, Polícia Militar, Civil, Bombeiro, Politec e a PEN aí, à sua disposição, porque eu sei que você mostra a realidade do nosso trabalho, as nossas glórias e as nossas dificuldades, isso é importante. Delegado, a gente começa perguntando, até falando aqui do CIODES, eu gostaria que o senhor falasse quem compõe o CIODES, entre as polícias, entre os membros aí das instituições de segurança, e queria também que o senhor complementasse já nessa pergunta, né, essa situação desse período de pandemia, a gente sabe que o CIODES tem um fluxo muito grande de chamadas para atendimento e tudo mais, e agora, com a pandemia, isso aumentou significativamente? O que o senhor pode falar para a gente? Bem, primeiro falar que eu tenho dito nas entrevistas que o CIODES é onde realmente funciona a integração da segurança pública. Aqui nós temos em torno de 200 servidores, policiais militares, que é a sua grande maioria, bombeiros militares, que tem o seu atendimento, policiais civis, a polícia técnica, que é encaminhada muitas das ocorrências daqui, solicitadas lá para a central deles, a polícia civil, né, e o IAPEM. Então todos os órgãos da segurança pública estão aqui dentro. Né? O nosso sonho, inclusive, nós já temos um contato e até a promessa do prefeito é trazer para cá a parte municipal, a guarda municipal aqui para dentro e o SAMU. E a estrutura cabe, comporta tudo isso? Hoje nós teríamos condições de oferecer um boxe para a guarda municipal, o SAMU também teria um boxe, o SAMU é mais complicado, que tem uma questão ligada ao governo federal. Mas nós temos também a intenção de ampliar. Havia há uns anos atrás, inclusive, a questão daqui se tornar um centro de operações maior, inclusive com os órgãos federais, Polícia Federal, Rodoviária Federal, que eu acho que é a solução, já existe nos estados onde tiver a Copa do Mundo, e que eles sempre foram transformados. E funcionou muito bem. E alguns estados mantiveram isso, como o caso da Bahia, assim, de uma forma muito, muito, muito brilhante. E inclusive com outros órgãos, como no caso das centrais elétricas, a parte no caso seria a nossa CAESA também da água, e alguns órgãos que podem compor e ajudar a segurança pública e a segurança pública ajudar esses órgãos. Esse é o nosso sonho. E quanto a esse atendimento hoje que eu lhe perguntei... Sim, a questão da pandemia. A pandemia mudou tudo, né? Para nós, para vocês, para todos, para a área comercial, o funcionalismo público em geral. Nós tivemos uma preocupação, porque primeiro que você tem que dispensar algumas pessoas de risco, né? E aqui não foi diferente. O segundo é que nós temos duas salas, que é de atendimento e despacho, que é uma sala que fica 10 pessoas numa e 10 na outra. Vamos mostrar lá depois. Vamos mostrar. E nós tivemos que aumentar um pouco o espaçamento para atender aquilo que a Secretaria de Saúde definia como seguro, por essa questão da pandemia. Tomamos algumas medidas, quer dizer, o público externo praticamente que vinha aqui já não vem mais, nós não atendemos, a não ser por telefone, ou a gente se desloca se houver necessidade, que não são muitos também. Mas aquelas pessoas que vinham aqui, nós tínhamos a sala de fisioterapia, que servia inclusive à comunidade, nós cortamos, o atendimento, o trabalho social, que é com judô, que a gente tem para as crianças aqui, tá parado. E a gente, aí todas as questões de higiene, né, uso de máscara, álcool toda hora nas mesas. Ficou prejudicado no atendimento aqui? Sim, nós temos um problema eu estou no limite, eu estou muito preocupado de alguém vir adoecer porque eu não tenho substituto. Hoje, inclusive, o atendimento e despacho está um pouquinho que deveria, talvez, nós estamos construindo uma outra bancada, preocupado com esse aumento, que nós ainda estamos no pico, indo para o pico dessa pandemia, estamos com uma bancada reserva, você vai ver lá a construção dela, para que, caso se avolume isso, a gente tenha, aí vai ter que vir colegas de outras instituições, das mesmas instituições, mas mais colegas para fortalecer. Coordenador, falando aqui do atendimento, em números, o que o senhor poderia dizer hoje, né, o que tem mais acontecido? Qual o maior atendimento aqui? Continua, eu lembro que uma época atrás, né, sempre foi o maior atendimento a questão da poluição sonora. Continua campeã, André? Continua campeã. Mesmo com a pandemia, eu acho que até aumentou um pouco, as pessoas estão em casa. E eu vou dar um recado para as pessoas. Assim como a pandemia tem se falado muito que você tem que cuidar um do outro e respeitar o seu, por isso que você usa máscara e tem os cuidados devidos, que muitos não estão obedecendo, infelizmente, assim vale para o som na sua casa. O som da sua casa é para você, não é para toda a vizinhança ouvir. E as pessoas
tem que acordar no dia seguinte para trabalhar. Então é um volume de... A polícia militar às vezes deixa de atender coisas graves porque está atendendo uma situação de poluição sonora e deixa de atender às vezes uma tentativa de homicídio, uma tentativa de roubo. Eu lembro também, delegado, que existia algumas reclamações por conta de igrejas, né? Igrejas, eu acho que isso aí diminuiu, né? Ou não consciência maior. Diminuiu porque não está tendo volume nas igrejas. Mas o problema das igrejas sempre é num horário, salvo uma ou outra exceção, que tem uns que tem um trabalho agora depois da meia-noite e tal, mas a maioria é um pouco mais cedo, então dá para se ir lá, às vezes vai e conversa. O problema da poluição sonora mais grave são os das festas. Coordenador, e essa situação de furto, de roubo, como é que está se comportando toda essa... Pois é, o furto é uma coisa interessante. Nós estávamos conversando em off e é interessante. Diminuiu o número de furto em residência, não muito, mas em torno de 10%, mas aumentou de tentativa de furto. Porque os ladrões estão indo, os gatunos estão indo para casa, que muitas ficavam vazias e não ficam mais por causa da pandemia. Então o número de tentativa de furto na nossa estatística aumentou, mas o de furto concretizado, né, ele diminuiu. Além da poluição sonora, tem a questão da intervenção policial, que aumentou muito, era um crime, uma estatística muito baixa devido à questão da pandemia. Não é trabalho da Polícia Militar estar abordando as pessoas, né, a não ser quando se percebe alguma coisa de anormal, mas devido à questão da pandemia, nós estamos parando muita gente na rua que está andando sem ter um motivo justificado. Então aumentou muito essa questão da intervenção. O homicídio, que eu pensei que poderia diminuir, infelizmente não diminuiu. Agora, delegado, essa parte do homicídio é até bom chamar a atenção, porque nós temos a problema da instalação das 7 facções hoje aqui no Estado. Então isso também contribuiu para que esses homicídios aumentassem. Não? A gente sabe, tem informação da Polícia Militar, dos nossos dados estatísticos, de que muitas são brigas de facções. Isso. Né? Então, mas são vidas, né? E acaba indo para a estatística. Né? A questão do furto, do roubo, a questão do trote diminuiu desde que nós começamos aquela campanha. Vamos falar daqui a pouco. Mas nós conseguimos diminuir, mas ainda é alto, penso eu que ainda é alto, até porque percebe-se que é praticado por adultos, diminuiu de criança e adolescente, que elas estão em casa, não estão na escola. É um verdadeiro crime, né? Um trote como esse para os CIODs, né, delegado? Pois é, e isso atrapalha demais o trabalho da gente aqui. Né? Então, outro dado interessante são algumas diminuições, uma que depois a gente pode falar depois, que é do suicídio, que reduziu bastante, e a questão do trânsito, que seria natural pelo número a diminuição do fluxo. Mas eu também relevo uma coisa que eu gosto muito de falar: você diminuiu a bebida alcoólica à noite, nos bares e boates, você diminui o número de acidentes de trânsito. Também. Né? É algo a se... Essa pandemia muita gente tem dito que é para se refletir, é algo a mais a se refletir. Delegado, o povo pergunta. Boa tarde, delegado. Por que a dificuldade de falar com CIODs? Nós temos um problema já há algum tempo aqui no CIODs em relação à nossa questão de telefonia. Né? Nós temos um problema a ser resolvido, que as pessoas ligam e acham que o telefone fica chamando sem ninguém atender. E, na verdade, quando você liga e não está atendendo, é porque todos os balcões estão ocupados. Nós temos 10 atendentes. Nessa pandemia estamos com em torno de 8, 7. E quando você liga, você espere um pouco, né? Ou então ligue novamente logo alguns minutos depois, porque dependendo se for sexta e sábado, principalmente, às vezes o número de ocorrência é muito grande. E o problema que está ocorrendo é porque deveria ter, logo que iniciou o CIODs, o sistema tinha uma mensagem: todos estão ocupados, aguarde alguns minutos. E agora nós estamos sem essa mensagem. Mas está havendo esse problema. Agora, quanto ao atendimento da viatura no local, aí já é uma outra questão da instituição que tem que atender, né, que quando se voluma também, às vezes o número de ocorrências é muito grande, não dá para que as viaturas estejam em todos os lugares ao mesmo tempo. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bami's Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção.
Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bames Magix Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Delegado, boa tarde. Qual a preferência no atendimento do CIODES? A questão da preferência do atendimento, na verdade, todos os atendimentos vão para a sala de despacho, que nós vamos ver daqui a pouco. O despachante, que é um oficial, um capitão ou um major, ele é que decide, ele que encaminha para as viaturas e ele, junto com o oficial que está na área, decidem se, caso tiver que atender uma ocorrência de duas, só tiver uma viatura naquele momento, vão decidir pela sensibilidade dele e pelas experiências, afinal são oficiais. Então é claro que uma tentativa de homicídio tem preferência sobre uma poluição sonora, né? Um estupro, uma tentativa de estupro tem preferência sobre um furto. A vida sempre está em primeiro lugar. Mas quem decide isso é o oficial responsável, que está no nosso despacho, com o oficial de rua. Voltando aqui o papo com o delegado, coordenador do CIODES, Paulo César, né? Delegado, uma perguntinha que não quer calar. Nesse período de pandemia, todo mundo em casa, a gente sabe que você termina enjoando, ficando complicado ficar em casa, né? No que diz respeito à violência doméstica, né? O atendimento aumentou, já que você fica em casa, a indisposição vem, a intolerância vem. Como é que ficou essa situação? Pois é, houve um pequeno aumento, aqui pelo menos em número de dados estatísticos, pelo que a gente tem acompanhado no resto do país, o nosso está menor do que o aumento em outros estados, um aumento em torno de 4%, 4% a 5%, mas é um aumento, é uma preocupação. A gente também entende, em conversa com a nossa delegada Sandra Dantas, titular da Delegacia de Mulheres, que há uma demanda reprimida, há pessoas mulheres que não ligam, né, e elas ficam sabendo aí, mas o CIODES acaba não tendo esses dados. Mas dos dados, das ligações, daquelas mulheres que têm coragem de denunciar, houve um aumento em torno de 5%. E a gente pede, já fazendo trabalho social, que se tenha paciência, que seja mais carinhoso, né, porque isso vai passar e aí... Mais tolerância. Mais né? Tolerância, porque pode deixar marcas, né, que vai refletir na vida toda. Então, que a gente tenha um pouco mais de paciência. É verdade. Delegado, a gente poderia conhecer a sala lá de atendimento e a de despacho? Ah, claro. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui na sala do atendimento, né, onde nós vimos todos os boxes, né, o Nonato vai mostrar aí a imagem. E os novos que estão... reforço que o delegado havia falado e que nós vamos mostrar também em outros boxes, para que o atendimento aumente. Casualmente, nessa questão da pandemia, haja uma necessidade de ter um atendimento muito expressivo, a gente já está preparando os outros boxes já com essa... Agora, coordenador, todos esses boxes são preenchidos por diversos tipos de instituições, é isso mesmo? Aqui no atendimento é Polícia Militar, Bombeiro e Policial Civil, que inclusive tem sido raro. A Polícia Civil está mais lá na sala por questão de contingente, mas nós temos normalmente aqui bombeiros, policiais militares e policial civil, mais policial militar e bombeiro. Agora, esse serviço aqui, a gente sabe que há um prosseguimento dele, ou seja, ele passa para a sala de despacho. Isso, toda vez que você liga para 190, para 193, vai cair aqui nessa sala. E a atendente vai atender, já começa a registrar a ocorrência e ela encaminha essa ocorrência imediatamente para o despacho, para outra sala, onde ali o despachante vai verificar ali pelo mapa da cidade qual a viatura mais próxima e dar o encaminhamento já em contato com o homem de rua para atender aquela ocorrência. Delegado, a gente vê, né, que essa bancada nova aqui, para o aumento, e a gente vê também um pouco de conforto nesse atendimento, cadeiras anatômicas, né, para o pessoal que trabalha aqui. Isso faz parte... É verdade, a gente tem solicitado aí para a Secretaria de Segurança, algumas aqui foi algumas rifas feitas por nós mesmos também para conseguir adquirir essas cadeiras, porque havia muitos problemas de coluna, né? Vocês ficam 8 horas direto aqui sentados. São 8 horas de expediente, é isso. Pessoal. Então, a necessidade de ter cadeiras anatômicas, não são baratas, são realmente mais caras do que as cadeiras normais de escritório, mas que dá um conforto para o atendente e para o despachante. Nonato, vê se tu pega aqui, olha, delegado, tá havendo um atendimento agora. Qual é o seu telefone para contato, senhor? Sim? Sim? 5550. Qual é o bairro desse atendimento? Não, o bairro é Beirol aí ou é Trem? Trem, né? Você viu aí, né? Isso é direto. A gente está aqui dentro, termina uma ligação, a outra automática, e não é só uma atendendo.
Delegado, na verdade, são quantos canais de telefone? São 10 canais. Né? Quando nós estamos com todos os servidores, nós dispersamos também devido a essa questão da pandemia, houve essa preocupação de haver um certo distanciamento e alguns adoeceram. Então, mas normalmente nós temos box para 10 pessoas, agora vamos ter com mais 8 boxes, 18, né, para 18 pessoas, para esse atendimento. A gente fala, você está no horário da manhã, mas à noite, sexta-noite, sábado à noite. Um período com maior claro. Principalmente sexta-noite, sábado à noite. Segunda-feira também é um dia que tem muita ligação. Domingo, os colegas costumam dizer que é quando está zicado. Quando está zicado é que a ligação não para, e é quando as pessoas reclamam, que às vezes ligam e ninguém está atendendo. E não tem aquela paciência de esperar um pouquinho. Esperar um pouco, porque você tem que atender a pessoa, pegar o maior número de dados possível para que a polícia militar possa chegar no local. A gente pode ir lá na sala do despacho? Vamos lá, vamos no despacho. Vamos lá. Estamos agora aqui na sala do despacho do CIODES, né, onde se define toda a situação de atendimento. Delegado, essa é a sala do despacho. Quem poderia falar sobre isso? Lá foi a sala do atendimento onde o cidadão liga, cai no 190 ou no 193, é registrada a ocorrência e imediatamente encaminhado para essa sala, onde o despachante verifica pelo mapa da cidade, pelo tipo de ocorrência, qual a viatura mais próxima para atender aquela ocorrência e dar o encaminhamento. Está entendendo? Então, o CIODES, o principal ponto do CIODES é ser um centro de atendimento e despacho. E o segundo é de gerar uma estatística. Entendi. Delegado, nós temos aqui imagens, né, que o atendimento vê de todas as formas o que está acontecendo, coisa parecida. E o senhor me falava da ideia de um painel completo. Na verdade, quando nós trouxemos isso aqui, nós inclusive tínhamos uma imagem de uma parte do IAPEM e do CAF, de medicamentos da Secretaria de Saúde. A ideia é que a gente tem conversado isso com o secretário já há algum tempo, é que logo a gente um projeto. É um projeto para a gente monitorar toda a cidade. Aquele famoso Big Brother que tem em Fortaleza, Legal. Em Belém, a ideia futura do CIODES, porque você vê, quando a pessoa liga, você encaminha para a viatura informando o que está ocorrendo naquele local, mas só por áudio. Você imagina se esse despachante puder ter a imagem do local. Ele vai poder dizer para o policial militar, olha, são 2 elementos, são 3, está armado, não está armado. Então vai melhorar muito o atendimento. Aqui, nesse setor, quem faz o despacho? São policiais militares, bombeiros e policiais civis. Aqui está o capitão, que é o capitão major, que é o oficial de operação, que é o oficial que coordena. Tem a Polícia Civil ali, um box, e a Polícia Técnica, que fazem o atendimento das denúncias. Okay. Nós estávamos até pouco tempo, e venho para aproveitar a Secretaria da Mulher, nós estávamos com um box só para a questão de violência doméstica, de servidores da Secretaria da Mulher, que no começo houve uma certa resistência nossa, mas depois que a gente viu, foi maravilhoso e de um atendimento muito importante para esse tipo de delito. Nonato, vê se tu me pega aqui. Delegado, dá licença um minutinho, eu vou conversar aqui com o capitão Rafael, que faz, né, que chefia aqui o setor, né, E o capitão Rafael tem uma situação muito árdua que às vezes definir, né, o despacho das solicitações que chegam aqui. Capitão Rafael, boa tarde. Né, a dificuldade às vezes de definir, né, esse atendimento, como é que é? Assim, né, nós trabalhamos com as prioridades, né? Então a demanda ela é muito grande, que chega pelo 190, pelo 193, e nós temos que filtrar nessas ocorrências as que são prioritárias, para estar dando prioridade a esse atendimento. E as outras demandas nós vamos atendendo dentro do possível, né? Muito obrigado, capitão. Bom trabalho para o senhor. Tá aí, né? Você está vendo todo mundo envolvido, todo mundo, né, empenhado em fazer o melhor possível pelas vidas, né, delegado? É verdade. Eu tenho elogiado muito os profissionais daqui. A integração dentro do CIODES, primeiro que ela é importante, que acaba um certo ranço, preconceito entre as instituições. Policial militar, civil, bombeiro, politécnico trabalhando integrados. Um percebe a valorização de cada instituição. E eles são muito empenhados. Toda vez que uma ocorrência que a gente não consegue dar um segmento correto, que não há atendimento, a gente fica muito frustrado. Então é um pessoal muito empenhado. Agradecendo já antecipadamente, para finalizar, eu não poderia deixar de falar no trote, né? A dor de cabeça desse CIODES, fantástico, né? Continuam, delegado. E o que você poderia falar
para o nosso telespectador? Infelizmente continua. A gente entrou aqui em 2015, nós tínhamos quase 30% de trote, 28% de trote. Junto com o projeto Alôzinho, temos uma campanha em todas as escolas durante esse ano. Nós estamos todos os anos em todas as escolas estaduais e esse ano iria começar as escolas municipais antes da pandemia também. Mas o trabalho junto com a imprensa de vocês tem sido fundamental, a gente conseguiu diminuir e hoje nós estamos em torno de 18% de trote, quer dizer, diminui mais de 10%. Mas ainda é muito alto, se você imaginar que de 10 mil ligações por mês, 18% de trote são 1.800 trotes. É verdade. De ocorrências que poderiam ser atendidas, uma ocorrência verdadeira, você manda a viatura para uma ocorrência falsa. Então a gente reforça isso com a população. Isso não é brincadeira, não é engraçado. Pode ser quando a gente era criança, mas para os órgãos como bombeiro, saúde. O senhor percebe quando o senhor fala em criança, delegado, pública, que esse trote é passado pelo adulto? Sim, a gente tinha um percentual olha, agora as crianças estão todas em casa, não estão passando o trote, só quem tem passado são adultos. Né? Então isso é importante que as pessoas tenham essa consciência que você pode até deixar de salvar uma vida por conta de um trote. Mais uma vez, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria só falar, se for possível, sobre a questão do suicídio que eu queria reforçar. Sim, pois não. Nós tivemos uma diminuição, e eu falo isso porque são vários setores da sociedade envolvidos nisso. Ano passado nós tivemos um aumento no começo do primeiro semestre. E agora, os meus dados estatísticos, para nossa satisfação, diminuiu em quase 50% o número de suicídios. Significativo em relação ao ano passado. E num momento de crise, num momento de pandemia, que as pessoas estão isoladas, havia um medo até de se aumentar. Então foi uma campanha, nós temos um projeto Acolher, que o CIODES faz parte junto com o IJOMA e outros órgãos da psicologia, de psicólogos, de grupos de psicólogos. Agradecer ao CVV, agradecer a todas as igrejas que participaram e cumpriram seus núcleos, e a esses artistas maravilhosos, cantores, que montaram uma música que pegou. Nós chegamos a ver, é muito bacana. Eu gostaria só de lhe fazer uma pergunta em cima disso. A faixa etária desse cometimento de suicídio continua mesmo? Entre jovens? Infelizmente, são jovens. Então a gente entende que precisa ter O trabalho que nós estávamos fazendo era de conscientização de pais e professores para identificar quando a criança ou o adolescente começa a apresentar sintomas que possam levar a suicídio, para que a gente possa evitar esse crime, que é muito pior do que um homicídio, Frota. As informações que a gente tem, que um homicídio você tem um luto naquele momento, um acidente de trânsito, mas o suicídio arrasta com ele em torno de 60 pessoas juntos. Ok, né? Então é algo que tem que ser trabalhado e a gente está muito satisfeito de ter conseguido diminuir isso, todos esses setores da sociedade, diminuir esse número de suicídio no Amapá. Obrigado. Chegamos ao final do nosso programa, né? Um belo programa, né? Eu acredito que a informação que nós levamos até você, que está em casa, está no carro, que está nas redes sociais aí nos vendo, né, e nos ouvindo, tenha aprendido um pouco mais, tenha, né, visto e aproveitado tudo que foi mostrado aqui. Amanhã, 3h30, no mesmo canal, eu, João Frota, com as imagens do Nonato Santana, Plantão Policial Entrevista, aqui. Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência. E com Deus nós estamos. Negative K, nothing further, just Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola. Uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bami's Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes.
Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bummies Magics Premium.